O Supremo vai decidir se as eleições no Rio de Janeiro para o mandato tampão, se essa eleição será por votação direta, ou seja, com a votação, com o voto da população, ou por votação indireta, pela Alerj. Esse julgamento acontece depois da renúncia de Cláudio Castro ao governo do estado. PGR já se manifestou de forma favorável à votação direta. Matheus, o que essa manifestação da Procuradoria-Geral da República pode indicar sobre o julgamento de hoje? É isso, Carol, dia agitado por aqui nos três poderes, no Legislativo, o CPI, no Executivo, o governo trabalhando para reduzir o preço do combustível e no Supremo uma decisão muito importante sobre o Rio de Janeiro. Finalmente, vamos ter um desfecho sobre qual será o futuro político do Estado fluminense, que desde o dia 23, quando Cláudio Castro renunciou, está sendo governado por um desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral da República, na verdade, a Procuradoria-Geral Eleitoral, que é vinculada à Procuradoria-Geral da República, a Paulo Gonet, afirmou que a renúncia, o ato de renúncia de Cláudio Castro não muda a caracterização da sua cassação da chapa eleitoral de 2022. E sempre que há cassação de chapa há mais de 6 meses do fim do mandato, a lei determina que a eleição tem que ser direta. Quando essa renúncia, quando a vacância do cargo não se dá por razão eleitoral, se dá por renúncia, é que a eleição é indireta. E a interpretação da Procuradoria é que o fato de ele ter renunciado 2 dias antes da conclusão do julgamento no TSE, ele tentou se antecipar a um resultado de julgamento que já estava previsto, que já era possível de se esperar, justamente para tentar driblar a lei e forçar a eleição indireta. Vamos lembrar que eleição indireta quer dizer os deputados estaduais decidirem quem seria o governador do mandato tampão. E como Cláudio Castro tem maioria na Assembleia, esse ato de renúncia teria servido para forçar a eleição indireta e com isso ele conseguir que seu grupo político seguisse no poder, porque uma vez sendo os deputados estaduais a escolher o governador, ele já sabia que teria essa maioria e, portanto, iria para as eleições de outubro com a máquina pública na mão. A Procuradoria entendeu que esse ato de renúncia, pouco antes do julgamento no TSE, foi uma tentativa de driblar esse entendimento que sim, se ele tivesse no cargo no dia da cassação, a eleição automaticamente seria direta. E, portanto, a Procuradoria solicita e se manifesta junto ao Supremo para que essa eleição seja do modelo direto, que é a população ir para a urna e decidir quem vai governar o Estado daqui até o fim do ano. A manifestação é importante, primeiro, porque a Procuradoria é o órgão que atua perante o Supremo Tribunal Federal e, segundo, porque a Procuradoria, a gente sabe, nos bastidores tem uma relação muito próxima, por exemplo, com o ministro Gilmar Mendes, com o ministro Alexandre de Moraes, com ministros que têm muita influência dentro do tribunal e que vêm defendendo o modelo de eleição direta. Mas até o momento, a gente segue apurando, o tribunal está dividido, tem uma ala da corte que entende que a determinação de eleição agora seria ruim porque o Rio de Janeiro ficaria numa espécie de clima permanente de eleições, porque seria uma eleição agora, talvez no fim de maio ou começo de junho, e a outra já em outubro. Enfim, hoje o Supremo Tribunal Federal vai dar um desfecho, vai concluir esse julgamento e vai apontar se a eleição vai ser direta ou indireta por meio dos deputados. Nos últimos dias ainda surgiu uma terceira opção, que seria esticar o mandato do desembargador que está no cargo até outubro e antecipar a posse de quem vencer a eleição. Portanto, tem 3 possibilidades na mesa e os ministros vão definir isso na tarde de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal.